Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabela Gonzaga, sou enfermeira, estomaterapeuta. No vídeo da semana passada eu comecei a falar sobre a gastrostomia e nesse vídeo nós vamos conversar sobre os cuidados com a alimentação via gastrostomia. Quando a gente oferece o alimento através de uma gastrostomia, que tipo de cuidados a gente deve ter? Para começar, o primeiro cuidado é referente à higiene. A higiene na preparação dos alimentos, na conservação desse alimento, checar se ele está bom para o consumo e também a higiene nas mãos, lavar bem as mãos antes de manipular a gastrostomia. O segundo cuidado tem a ver com a consistência do alimento. O alimento tem que estar líquido, sem partículas grandes que possam obstruir o catéter de gastrostomia. Por quê? O catéter, a gastrostomia, é basicamente isso aqui. É um catéter com duas extremidades. Nessa extremidade aqui, a gente tem um balão, que eu vou até insuflar para vocês verem. A gente tem um balão que vai ficar no interior do estômago, servindo como âncora. Esse balão fica lá dentro para impedir que o catéter saia do estômago. Então a gente tem o balão de fixação nessa extremidade e na outra extremidade as vias de enchimento do balão e de injeção do alimento ou do medicamento. Como a gente pode ver, o catéter de gastrostomia ele é fino, ele é semelhante a um canudo. Então o alimento, para que ele possa passar por esse catéter, ele precisa estar líquido, ele não pode ter partículas grandes e nem estar grosso, muito denso, porque não é possível você passar por um catéter tão fino um alimento que tenha partículas ou que ele esteja muito grosso. Então a consistência é a consistência líquida. Além da consistência do alimento, também é importante checar a temperatura. Como a gente vai injetar o alimento diretamente no estômago, a gente tem que verificar a temperatura desse alimento. É como a mamadeira para uma criança. A gente tem que checar se aquele mingau, se aquele alimento não está muito quente para a criança. Da mesma forma, o alimento que vai ser injetado pela gastrostomia. O ideal é que ele esteja em temperatura ambiente ou numa temperatura próxima do nosso corpo, uma temperatura morna, para evitar lesões na mucosa gástrica, para evitar queimaduras nesse estômago. O terceiro cuidado é referente à quantidade. O volume que a gente vai injetar pela gastrostomia tem que ser adequado às necessidades e à idade de quem está recebendo. Por exemplo, um copo de suco de 200, 250 ml, ele pode ser bem adequado para um adulto normal, mas no caso de uma criança, esse volume já pode ser excessivo. Então, principalmente no caso das crianças, essa dieta ela tem que ser acompanhada, ela tem que ser orientada por um profissional, para a gente adequar a quantidade, adequar o volume que vai ser injetado em cada refeição à idade e à necessidade daquela pessoa. Então, colocando aqui para a gente simular, né, a alimentação via gastrostomia. Depois que a gente já observou, já checou a questão da consistência, da temperatura e da quantidade de alimento que vai ser injetado, a gente vai posicionar a pessoa sentada ou com o tórax elevado. Então, ou ela vai estar na posição sentada em uma cadeira, ou de preferência, ela vai estar semi-sentada. Se ela estiver deitada numa cama hospitalar, a gente vai subir a cabeceira, a gente vai elevar essa cabeceira. Se ela estiver numa cama normal, se ela estiver em domicílio, a gente vai elevar esse tórax, a gente vai usar apoios nas costas, almofadas, o travesseiro, existe um travesseiro de recosto, chamado travesseiro de recosto triangular, que aparece aqui na figura. Também é uma medida que a gente pode utilizar para manter esse tórax elevado. E por que isso é importante? Porque a posição elevada vai favorecer o trânsito do alimento do estômago para o intestino, vai diminuir a chance de refluxo, vai diminuir o risco de vômito e de engasgo.
Então é muito importante posicionar a pessoa que vai receber o alimento de forma adequada, ou sentada ou semi-sentada. E a partir daí, depois que você já checou a consistência, a temperatura, a quantidade, você vai injetar usando uma seringa. Existem seringas, inclusive, com volume maior, pode ser uma seringa de 60 ml. Aqui eu vou usar uma seringa de 20 só para ilustrar. Mas você vai aspirar o alimento usando a seringa e vai injetar pelas vias de injeção de alimento, que são essas aqui. Então você injeta com calma, você injeta numa velocidade controlada, porque se você injeta muito rapidamente esse alimento, você acaba distendendo esse estômago muito rápido, o que não é aconselhável. A gente tem que pensar nesse procedimento como uma refeição normal, que deve ser feita com calma. Então, um tempo de 15 a 20 minutos é um tempo razoável para a gente fazer a injeção desse alimento via gastrostomia. E é também muito importante, depois que a gente termina de injetar o alimento, termina de injetar o medicamento pela gastrostomia, a gente tem que lavar, injetar um pouco de água pela via onde você injetou o alimento para lavar o circuito, retirar os resíduos de alimento que ficam na gastrostomia, porque isso vai prevenir a obstrução. Quando você injeta um pouco de água, depois de ter injetado o alimento, essa água vai limpar o circuito e vai manter a gastrostomia livre de obstrução. Então é muito importante esse cuidado. Terminou de injetar o alimento ou de injetar o medicamento, injeta uma seringa de água para lavar o circuito e prevenir que fique aquele resíduo que pode obstruir a gastrostomia. Após o término da injeção, da alimentação, a gente ainda vai manter essa pessoa na mesma posição, ou seja, sentada, com tórax elevado, por cerca de 1 hora, porque isso é importante para favorecer a digestão, para favorecer o trânsito intestinal, para evitar aquele refluxo, aquele vômito, aquele engasgo que pode acontecer quando a pessoa está na posição deitada. Então é muito importante esse cuidado de, depois da alimentação, ainda permanecer cerca de 1 hora com o tórax elevado. Então, você já alimentou alguém via gastrostomia? Comenta aqui embaixo, deixe sua dica, deixe sua sugestão e não esqueça de curtir esse vídeo. Até a próxima!